Sem dúvidas. Ok. Então, essa parte é a outra parte da lista, né? Tá? Então, a gente vai fazer sobre a interface do usuário básica, né? Interface do usuário não acaba mais, né? Conforme o game vai, né? Isso aqui é um head-up, né? Mas a gente não vai fazer head-up porque é 2D, né? Certo? A gente vai ter o usuário tá plugado no nosso, pregado no nosso jogo, né? Mas se fosse 3D poderia ter um head-up, né? Tá? Display. Então vamos lá. Então a gente vai ver sumariamente essas 5 coisas, né? Essas 4. O relógio digital eu não vou explicar. Por quê? Porque eu usava o relógio digital para prova, né? É uma questão de prova. Como a gente não vai ter prova, né? Qual é o livro? Não, não, eu não. A Microsoft não tem livro. Eu tenho alguns livros de C Sharp, mas por que que? Primeiro que custa $200 cada livro deles, né? E depois muda todo ano. Então eu não sigo o livro, nenhum livro da Microsoft, eu sigo o site, né? Como eu sou da. Mas qualquer um de vocês pode ser do site da Microsoft de Desenvolvimento, né? Se você cadastrar lá. E eu pego a referência atual do site, que é a que está updatada com o livro. Porque às vezes o livro de 2020 não estava tão. Porque ele é feito em 2019, né? Então o site de 2020 é mais rápido do que o livro, né? Tá? Só vai sair no 2021, para você ter uma ideia, né? Então eu não compro mais livro da Microsoft porque muda muito rápido. Então eu sigo o site, tá? Ok? Porque é muito dinheiro, né? Muito dinheiro e eu não tenho mais espaço na minha estante, não cabe mais livro nenhum, pessoal. Nem na federal, nem aqui nem em casa. Vamos lá. Então aqui, main camera, né? Propriedades. Deixa eu fazer o caneta de novo. Então, main camera, né? Cubo, que no fundo é a primitiva, né? Uma introdução a GUI, depois a gente vai ver com um pouco mais de detalhe o inspector. E o relógio eu não vou comentar porque era uma questão de prova, né? E ainda cai. Não, só se alguém. Ah, professor, eu queria. Tirei B e tal, né? Mas eu não tem jeito de eu tirar um A. Se faz uma provinha rápida, eu te dou um, né? Então aí pode ser que caia o relógio digital, tá? Pra fazer uma provinha. Mas só esse caso de alguém quiser fazer uma provinha aí pra. Ou pra passar ou pra melhorar a sua nota, né? Tá? Não é uma promessa, estou dizendo que pode acontecer, né? Tá bom? Ok, vamos lá. Main camera. Desculpa o slide aqui carregado, mas é que não tem jeito, né? Você tem um main camera, como eu falei, a câmera do Unity é uma câmera profissional, porque o Unity você vai fazer com ele animações profissionais, tá? Você faz jogos profissionais, e não profissionais meia boca, profissionais AAA, tá? Então não dá para você explicar uma coisa, mesmo de forma simples, resumida, sem um pouco de poluição, porque tem muita coisa aqui. Eu, logicamente, não vou explicar tudo, né? Vamos lá. Vou explicar aqui. Então, quando você tem o main camera do Unity, entra com isso aqui, né? Então, o transform já explicamos, né? Ok, né? Ela sempre vem no menos 10 do Z e deslocado. Bom, menos 10, tá? Ok, altura 1, né? Menos 10. Uma visão de profundidade, né? Clear frags, que é esse primeiro aqui, né? Então, é o entorno. Por exemplo, aqui eu tenho uma prateleira no quadro, outra prateleirinha, tem um sofá, um poltrona. Então, esse ambiente aqui é o background, né? Tem o skybox. Skybox é como se eu estivesse dentro de uma caixa. Então, é um fake, né? Então, o ambiente não é uma caixa, mas é como se tivesse uma caixa em volta de mim. E dentro dessa caixa é um papel, que é o skybox, certo? Solid color significa uma cor de fundo. Então a gente vai usar no jogo de forca solid color. Então aqui em geral a gente tem um azulzinho que é o normal, né? Então, mas se você quer usar o cor de fundo, o background, você tem que colocar aqui em solid color. Então, senão, se você colocar no skybox, você tem que carregar uma caixa, uma caixa mesmo que tem dentro dela um cenário, né? É o skybox, tá? Não chama skybox, né? Def, né? Indica se você tem um buffer de cores, você tem camada 1, camada não, mas tem profundidade 1, 2, 3, porque você pode fazer uma combinação, tá?
e don't clear. Eu nunca usei esse último aqui, tá? Mas se eu não me engano é para você fazer troca dinâmica. Então você quer trocar as cores dinamicamente, então você põe um buffer e vai fazendo mudanças, né? Tá? Então, background aqui é o que você escolhe a cor. Color mask, né? São os layers que serão renderizados. É como se fosse. Então, o que é isso daqui, né? É o color mask, né? A câmera, você tem um jeito de aparecer. É igual o que tem lá a menina do tempo, né? Ela tá lá. Antigamente era assim, pelo menos. Não sei como é que tá na Globo atual, mas a última vez que foi na Globo, que foi em 2017, era assim. Você tem lá uma tela verde, né? Atualmente não. A Globo diminuiu os custos, não bota uma tela, né? Uma tela, uma TV mesmo, né? Mas quando é feita a gravação com né? As nuvens andando em volta, tal, é uma tela verde, um lugar verde, né? E a imagem passa depois. Então essas camadas, né? São o diretor de imagem que faz, tá? Então é aqui que você pode fazer o color mask por diretor de imagem, certo? O color mask tá aqui, né? Certo? Então eu expliquei até aqui só, né? Vamos lá. O que é a projeção, né? Que é a outra propriedade aí. A projeção é isso daqui, tá? A projeção é um tronco, né? Tronco. A gente chama isso de frustrum, tronco, né? Então é um cone de paralelepípedo, né? Então aqui eu tenho, ele é delimitado pelo near plane, que é o plano mais próximo da câmera. Far plane, que é o, não digo que é o mais próximo do objeto, porque far plane é o mais, a plano mais longe, né? Entre esses dois está o frustrum, tá? Esses caras são chamados clipping planes, que é o near e o far, tá bom? Então, você pode ter a projeção que ela pode ser perspectiva ou ortográfica. O modo perspectiva é para 3D, tá? O modo 3D, o modo ortográfico é muito utilizado em games 2D, porque o modo perspectiva é esse daqui, tá? Esse jeitão aqui que ele vira como se fosse uma luz, né? Um spot, né? Certo? O modo ortográfico você faz se fosse um paralelepípedo aqui, o plano near e o plano far são do mesmo tamanho, é uma caixa, né? Para onde é bom isso? Para games 2D, que é o que a gente acaba usando. Quando a gente coloca lá projeto 2D, ele já automaticamente acerta a projeção para ortográfica, né? Quando a gente 3D, ele automaticamente já ajusta a versão para perspectiva. E eu posso dinamicamente, e até em game design, eu posso mudar dentro do meu game, né? Tá? Mas automaticamente a gente faz assim. Tá bom? Outras propriedades também quebram, né? Field of View, modo de perspectiva. Então, ângulo vertical, que é medido a partir do eixo Y, em graus, não em radianos, tá? Clipping, já falamos aí, né? Physical Camera, então, detalhes, estão aqui, né? Todos os detalhes de uma pessoa que trabalha com câmera profissional, né? Sensor automático, distância focal, tipo de lente, quantas lentes, um monte de coisa, que isso aí é uma coisa de câmera profissional. Pode ser câmera fotográfica e concretamente para câmera de filmagem, né? Então, o que são, o que é o viewport, né? Então, cuidado, o viewport, então, ele é uma coordenada chamada normalizada, né? Então, todos os eixos de viewport é entre 0 e 1. Então aqui, ó, viewport é 0 e 1. Tá x e y entre 0 e 1. E então, se eu estou no meio da tela, meio, certo? Def. Não, coordenadas de mundo, não é isso. Então, coordenadas de dispositivo é relativa, né? Por exemplo, se eu estou aqui no meio, né? Meio aqui, meio e meio. Ok. Se eu tivesse no eixo Z, meio no Z, né? Coordenada de mundo. Ô professor, essa tela aqui, ela não é HD, então não é 720 aqui? Se for coordenada de mundo, sim. Se for coordenada de viewport, ela é 0011 aqui, tá? Meio, 0011. Se for coordenada de mundo, 00, né? Aqui é o contrário, né? Mas sei lá, 00 e aqui 720 mil e pouco, né? Certo? Tá bom? Coordenada de mundo. Def, que é isso aqui. A ordem perdão, então isso daqui, o que é o 0 e 1? É o que eu vejo. O que eu vejo é o viewport. Tá? Eu posso ter
Coisas que eu não vejo, tá? O que eu tô vendo é o 0 e 1, né? O que eu não vejo tá fora do porta de visita, certo? Da porta de vista. Def, então, ordem de renderização. Então, o que é isso, né? As camadas que vão ser formadas em tempo de execução. Na hora que eu vou montando os pixels, né? Então, a camada aqui, então, se eu não me engano, é isso. Ó. Posso estar enganado pela interpretação aqui, mas camada 0 vem na frente, camada 10 está lá no fundo, né? Então, 0, 1, 2, 3, 10 lá no fundo. Então, quanto menor o número, mais perto da câmera, quanto maior o número, mais longe da câmera. Se eu não me engano, é isso, tá? Pode ser invertido, mas... Audio listener, na câmera, tem sempre... Então, professor, como é que eu ouço as coisas que saem no jogo? Porque tem um microfone. Logicamente, na câmera real, inclusive do celular, tem um microfone, não tem? Então, na câmera do Unity também tem um microfone. É um componente chamado Audio Listener, tá? Por quê? Porque ele está ouvindo a partir da câmera, tá? Luz. Luz é por fora, né? Com a câmera também. Então, luz, pessoal, que também, de novo, né, tem uma questão do exercício aí, que é para falar das luzes. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui. Ah, professor, mas não posso copiar isso daqui? Pode copiar, mas eu vou dar meio errado, meio certo, porque isso aqui tá no slide, né? Então você tem que procurar no manual do Unity as coisas aí, né? Tá? Aqui é só um resuminho para aula, né? Então eu tenho tipos de luz direcional, né? Como se fosse de um laser, né? Não, perdão, point luz é como se fosse... Não, perdão. Direcional é luz do sol. Direção da luz do sol. Spot é uma lâmpada, né? É uma lâmpada tipo com refletor, spot, né? Se eu colocar uma lâmpada tipo bulbo, essa daqui do meu quarto é bulbo, né? Então é a point, né? A área é como se eu faça um anel, né? Hoje em dia tem anel para você filmar com o celular, tem um anel, né? Esse é o area light, tá? Aquela luz que vai o celular vai no meio e um anel aqui do lado, uma lâmpada em anel, é o area light, tá? Point light é uma lâmpada bulbo. Spotlight é uma lâmpada com refletor. Direcional é a luz do sol, tá? Faz a sombra, tal, etc. Todas fazem sombra, mas a sombra do sol é diferente da sombra de uma point light, diferente de uma spotlight, certo? E diferente de uma area light também. Vocês veem bem a diferença nas sombras, né? Mais detalhes vejam nos manuais, que é o que está pedido no questionário, né? Tá bom. Tudo bem? Então, a gente falou das coisas da câmera, tá? Então eu mudei, agora é verde, né? Ok? Ok, é a câmera. Main camera, na verdade. As outras câmeras têm menos coisa. A main camera tem tudo isso, tá? Outras câmeras têm menos coisas. A light não, perdão, a light não é da luz da câmera. A light é por fora, como na câmera profissional. É que as outras câmeras não são tão profissionais. A main camera é profissional, tá? Nem todas as câmeras que você coloca na cena tem todas as coisas que a main camera tem. Tudo bem? Quantas câmeras eu posso ter? Acho que, se não me engano, até 8 na versão personal. Na versão Pro, acho que tem 12 câmeras, né? Tá? Mas 8 tá bom, né? Bom. Colocando um cube. Então agora vamos colocar um objeto 3D, né? Certo? Professor, o curso não é 2D, sim, mas os objetos, né? O curso é 2D, mas os objetos são 3D. Mesmo que você... mesmo um sprite, uma figura, ela na verdade é uma coisa colocada num canvas, e o canvas está no 3D, mas ela está chapada como se fosse um painel, tá? Então é assim que é feito no Unity, porque ele é 3D, né? Então vamos lá. Se eu colocar um cubo na cena, né? Ele tem o Mesh Filter, que é esse cara aqui, ó. Mesh Filter, né? Então são os polígonos que eu uso para montar ele, né? Então, cada polígono, na verdade, é um triângulo, né? Então, o triângulo é o menor dos polígonos, certo? Então, você tem um quadrado, são dois triângulos iguais, etc. E assim por diante. Então, os lados são definidos, a junção entre dois... Na verdade, a junção entre cada polígono, né? É o edge, é a borda, né? Tá bom? E o ponto de onde saem os edges, né, as bordas, são os vértices, tá? Então, Mesh faz a definição do polígono, dos edges e das bordas, e dos vértices, tá? Então,
ok? Do polígono, das bordas, dos vértices e as bordas. Esse é o Mesh Filter, né? Que no fundo é a definição poligonal do professor. A esfera também. Todas as objetos são renderizados através de polígonos, mesmo as esferas, né? Ok. Mesh Render, ele monta uma geometria para essa suavização, tá? Então, ele pega o Mesh Filter, que são os polígonos, as figuras de arames, e faz a suavização, tá? Então, a renderização coloca um filtro para colocar material nele, texturas, luzes e sombras. A gente vai ver com mais calma daqui a pouco. Então, material, texturas, luzes e sombras. Para quê? Para que apareça na tela, tá? Unity atualmente também tem um Shadow and Light, um editor separado, é um pacote, tá? Por quê? Porque a partir de Procurando Nemo, Procurando Nemo, Avatar foi uma coisa meio emblemática também, mas no comercial geral aí, foi Procurando Nemo, que gerou coisas translúcidas, efeitos de, né? Então, vários editores, softwares de renderização 3D de imagem, trabalharam com mais calma o efeito da luz para refração, né? Na água ou qualquer material. Então, começou com a Avatar, mas Procurando Nemo foi o que virou carne de vaca, vamos dizer assim. Carne de vaca no sentido de, né? No fundo umas coisas custavam 1 milhão, agora começa a custar 10 milhões, por causa dessa parte aí, né? De materiais, texturas, luzes e sombras, que o Unity tem um package separado, tá? Materiais. Define a aparência do modelo. Então o modelo ele tem os polígonos, ele tem uma suavização de como é que a geometria vai ser, digamos assim, lixada, né? Porém, é uma superfície rugosa, uma superfície lisa, ela é opaca, ela é metálica, ela é transparente. Então esse é o material, tá? Material. Então, tem vários tipos de materiais. Por exemplo, eu posso baixar aqui, ó. Esse aqui é um link, né? Mas como está em modo ponteiro aqui, eu clico, mas no Unity esse link aqui dos assets free. Então você pode baixar materiais free para você usar no seu game, tá? Tem um link aí que o Unity tem, do Asset Store. Eu que busquei esse link aí. Mas tem vários tipos aí de materiais, né? E aí, pessoal, então tem o Collider, né? Vamos lá. Eu coloquei Mesh Filter, Mesh Render. Dúvidas dos Mesh? Mesh é tarefa de GPU, tá? Tudo isso aí a gente já está explicando o que é... Perdão. A CPU, né, ela tem um limite de trabalhar com os polígonos. Uma demarcação. Porque as coordenadas, né, em geral, são a CPU que vai passar. Mas quem vai trabalhar, quem vai fazer os polígonos mesmos é a GPU, tá? Mas os pontinhos, as coordenadas, é a CPU que faz. Alguma dúvida nos Mesh, então, pessoal? Tudo bem? Então, materiais é o primeiro nível. Ok. Materiais primeiro nível, que é o que vai ser. Então, se eu lixei a figura, né, o meu 3D, o objeto, com Mesh Filter, né? Render e Filter. Agora eu vou colocar o material, que seria com o que eu vou pintar, não, com o que eu vou preencher esse negócio. Por exemplo, eu poderia preencher com uma coisa de água, tá? Aquosa, né? No Unity tem, no Maya, que no outro curso a gente usa, chama Bifrost. Bifrost é uma ferramenta do Maya, uma aplicação do Maya, para trabalhar com materiais aquosos, tá? Líquidos. Tá? Então, que é o Nemo, né? O Nemo foi água, é tudo isso, né? Então, ok, né? Então, materiais. Agora, o que é o Collider? Então, por exemplo, eu tenho Collider Cube. Para que serve isso? Né? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, um Collider. Eu não preciso, e cadê o cubo? Não precisa. Para que eu vou falar agora, logicamente, né? Normalmente eu ponho um Collider cubo num cubo. Mas eu poderia colocar um Collider aqui, se eu tenho um game que eu quero ver a passagem da minha bola por um espacinho bem reservado, né?
Então eu boto um collider box aqui. Então na hora que... porque o evento é o meu objeto, GameObject, interagindo com o collider, tá? Então é isso. O evento colisão, ou collider colisão, tá? Ele vai gerar esse trigger aqui. Que é o quê? Quando o meu objeto, GameObject, cruza uma borda do meu collider. Não é mesh, então não é as mesh, são as bordas, tá? Então é feito por bordas, tá bom? Por isso que é importante ter polígonos, né, certo? Com várias bordas, porque ele não vai detectar colisão de superfície, ele detecta colisão de borda, tá? Então quando o meu objeto colidir com uma borda, né? Collider é um componente invisível, tá entrelaçadinho, mas ele não você vê ele em projeto, mas na execução não vê, tá? Então, aqui eu estou colidindo o meu collider com um corpo rígido. Corpo rígido é um componente, né? Que tem física nele, tá? Tem gravidade, né? Etc. Então, vamos lá. A dinâmica, que é força, né? É corpo rígido. Movimento é cinemática, hein? Cinemática é transform. Transform position, transform, né, rotation, ela é cinemática. Então, nas colisões, logicamente a cinemática vai movimentar o objeto, mas o que é importante numa colisão não é a cinemática, é a dinâmica, tá? É a dinâmica. Então, a dinâmica você tem que ter um corpo rígido, né, para colidir com um collider, tá bom? Ou dois colliders também, né? Ok? Dois objetos invisíveis, por exemplo, mas isso não é muito normal, né? Então você tem um objeto visível, que é um corpo rígido, junto com colidindo com o collider, tá? Quando dois objetos colidem, o collider traz essa informação para a engine, porque pelo menos um deles tem que ter um corpo rígido ou um collider, ou os dois colliders, né? Certo? Que é o mais normal, né? Vamos lá, então eu fazer a reflexão, né? Esta dinâmica, tá? Pode ser por script. Veja bem, se aqui eu não tenho nada, não tenho corpo rígido, isso aqui tem que ser por script, porque eu estou batendo e tá indo para se eu tivesse um cubo, né, com um peso super grande, 1000, e a bolinha 10, 5, vai? Quando ele batesse, o cubo quase não mexe, né? E ele faz esse ricochete aqui, automaticamente, sem script nenhum. Por quê? Porque dois corpos rígidos interagindo e a mecânica dinâmica de colisão do Unity faz isso, tá? Mas se eu tiver só um collider e minha bola aqui, eu tenho que fazer isso aqui por script, tá? Tem que fazer um programa que faça esse negócio aqui, né? Para acontecer isso automaticamente no Unity, eu tenho que ter dois corpos rígidos aqui e um deles bem maçudo. Seria por isso que eu falei, um cubo aqui de vibrânio, né? Peso 1000 e a bolinha de peso 1, né? Aí ela bate aqui e faz a perereca dela, né? Tá bom? No mínimo, um dos objetos tem que... Ah, perdão, então eu falei errado. Então, perdão. O evento trigger pode ter dois colliders. Mas a atuação física, né, precisa ter corpo rígido. Tá bom? Então, mesmo que eu fosse fazer por script, eu não conseguiria atuar por script bem. Posso fazer por geometria analítica, mas poderia fazer bem, né? Com dinâmica de game, né? Força, impulso e tal. Só se eu tenho corpo rígido num dos objetos. Tá bom? Essa é uma grande diferença, viu, pessoal, de quem faz game sem engine e game com engine, porque o motor tendo uma dinâmica, ele já faz várias coisas tendo o corpo rígido atuando, né? Primitiva de corpo rígido atuando, tá? A gente vai ver isso no exemplo aí, né? Nos laboratórios. No laboratório aqui de RPG, né? Então,
quando eu tenho o meu corpo rígido, meu objeto começando a cruzar, um trigger é gerado. Quando ele está escapando, outro trigger. Então ele tem a entrada e a saída, tá? Então o começo, então espada também, tá? Então, bater a espada e sair da espada, tá? Então, para a ideia do começo e o fim do golpe, né? Murro, etc, né? Tá? Tem o início e o fim. Trigger on, trigger enter, trigger out. On collision enter, on collision exit, acho que se não me engano. Se não me engano, são os métodos que a gente usa, tá? Para dizer quando que o ataque, a defesa está começando e acabando, né? Tá? Os triggers são gerados em eventos, né? E é isso aí. Mesmo sem interação física, acontece o trigger, né? Tá?